O assunto dessa videoaula é radiciação. Antes de resolver essa questão, peço que você faça sua inscrição, caso ainda não tenha feito. Essa questão foi um pedido do Enzo, do lindo estado de Roraima. Simplifique cada uma das expressões a seguir. Letra A, letra B, letra C. Vamos direto à resolução da letra A. Raiz de 32 menos raiz de 72 menos 5 raiz de 50. Fazer de um método bem simples. 32 é a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 2. 72 é a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 2. Menos 5 vezes a raiz de 50. Raiz de 50 é a raiz de 25 vezes a raiz quadrada de 2. Então, como é que você pensou no 16? O 16 é o quadrado perfeito que multiplicado por 2 dá 32. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 raiz de 2 menos. Raiz quadrada de 36 é 6. 6 raiz de 2 menos. 5 vezes raiz quadrada de 25 é 5, vezes a raiz de 2. 4 raiz de 2 menos 6 raiz de 2, menos 5 vezes 5, 25 raiz de 2. Igual, vamos somar os negativos aqui, as parcelas negativas. Então, repetimos, 4 raiz de 2, devo 6 raiz de 2 e devo 25 raiz de 2, devo 31 raiz de 2. Tenho 4 raiz de 2 e devo 31 raiz de 2, a resposta é menos 27 raiz de 2. A letra B. Seguindo o mesmo raciocínio, raiz de 20 é a raiz de 4 vezes a raiz de 5, menos raiz de 600 é a raiz de 100 vezes a raiz de 6. Mais 125 é a raiz de 25 vezes a raiz de 5. Raiz de 54 é a raiz de 9 vezes a raiz de 6. Raiz de 4 é 2, 2 raiz de 5. Raiz de 100 é 10, 10 raiz de 6. Raiz de 25 é 5, 5 raiz de 5. Raiz de 9 é 3, 3 raiz de 6. Agora nós temos a raiz de 5 e a raiz de 6, que são valores diferentes. Então vamos somar as parcelas que tem raiz de 5. 2 raiz de 5 mais 5 raiz de 5 é exatamente 7 raiz de 5. Vamos somar as parcelas que tem raiz de 6. Devo 10 raiz de 6 e devo 3 raiz de 6, devo 13 raiz de 6. E essa é a nossa resposta da letra B. Sempre que tem fração, a minha sugestão é você separar bem a fração. A raiz quadrada de 18 pode ser escrito como a raiz de 9 vezes a raiz de 2. A raiz de 128 pode ser escrito como a raiz de 64 vezes a raiz de 2. A raiz de 450 pode ser escrito como a raiz de 225 vezes a raiz de 2. 2 raiz de 2 é repetido e raiz de 18 a gente já viu como se escreve, raiz de 9 vezes a raiz de 2. A raiz quadrada de 9 é exatamente 3. Então, fica 3 raiz de 2 mais raiz de 64, 8 raiz de 2. Raiz de 225 é 15 raiz de 2. Dividido por 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 mais 8 raiz de 2, 11 raiz de 2. Mais 15 raiz de 2, 26 raiz de 2. Dividido por 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 5 raiz de 2. Todo número dividido por ele mesmo, raiz de 2 dividido por raiz de 2, dá 1. Então, a resposta é 26 sobre 5. Esse é um método, mas existem outros métodos. A gente poderia fazer a fatoração de cada um dos números e fazer a resolução. Aqui no canal tem outros vídeos que explicam como faz a fatoração. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!